Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Networker. E no bate-papo de hoje nós trouxemos aí um tema super relevante, mais uma vez, um tema bastante importante para você que nos acompanha. O nosso público normalmente aí é formado por colaboradores de empresas, empreendedores, empresários, não importa aí a função que você ocupa em uma empresa, você pode ocupar uma função operacional, tática, estratégica. Eu tenho certeza que esse tema vai agregar muito para o seu dia a dia profissional e também para o seu desenvolvimento. Mas segura aí que eu já vou falar já sobre isso. Não vou dar spoiler aqui por enquanto, né? Quem está aqui conosco, tá legal? Já vou fazer aí a apresentação. Lembrando que o nosso podcast Networker, ele traz aí temas relacionados, conteúdos relacionados a mercado, a negócios, também sobre networking. Inclusive na entrevista passada, no bate-papo passado, falamos aqui bastante de networking. Também temos nas nossas pautas assuntos relacionados a planejamento, a parte de cases de sucesso, empresários, empreendedores aí que já possuem um certo destaque por terem cases de sucesso, tá ok? Então é assim que nós formamos aí as nossas pautas. Eu quero aproveitar também para pedir o seu apoio para nos seguir, né, nas nossas mídias sociais, inscrever, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube da Croma TV, seguir aí as nossas mídias sociais, deixe o seu like lá se você gostou do nosso vídeo, do nosso conteúdo. Lembrando que também você pode acompanhar o nosso podcast por meio das redes aí conveniadas, né, de transmissão. Veja aí no nosso site quais são elas, esses canais de assinatura que você pode acompanhar, e aí você vai ter acesso a todos esses conteúdos aí ricos que já disponibilizamos aqui, tá legal? Hoje falaremos a respeito de estratégias assertivas de vendas, e para tanto, para cumprir aí com qualidade esse conteúdo, nós convidamos uma empreendedora, uma consultora, uma super especialista, uma super profissional. Olha o peso aí que eu estou jogando em cima de você. Eu conheço o seu serviço, eu sei que realmente é muito bom. A Vanderly Kellen está aqui conosco, ela já vai se apresentar e, né, estará aí fazendo esse bate-papo no podcast Networker a respeito desse tema muito importante, que é estratégias assertivas para vendas, tá legal? Então vamos lá. Kellen, obrigado, né, por sua participação aqui no nosso podcast Network pela Croma TV. Eu, Ronaldo Vitória, toda a produção aí do Networker agradece a sua presença aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que você dará uma aula para o nosso público que acompanha aqui a Croma TV, tá legal? Eu peço a gentileza de você se apresentar com um pouquinho mais de detalhes. Quem é a Vanderly Kellen, por gentileza? Primeiramente, obrigada, Ronaldo, pelo convite. É um prazer muito grande estar hoje aqui presente e poder, de alguma forma, trazer um pouco de contribuição aí para os nossos empreendedores, para os empresários que visam o sucesso nas vendas, né? Eu sou Vanderly Kellen, eu tenho 42 anos, eu sou casada, eu sou formada em administração pela PUC, eu sou pós-graduada em liderança e gestão estratégica pela FIA e a minha MBA é em gestão de negócios e inteligência de mercado. Bem, eu também sou certificada por uma ferramenta chamada Star Trust, então eu sou uma especialista em gestão da confiança. Então, nós levamos todo esse trabalho, esse atendimento aí para os empresários, para eles evoluírem os seus relacionamentos com seus clientes. Legal, pessoal, olha só, hein? Que currículo, não é brincadeira não. Eu falei que ela dará uma aula para nós todos aqui hoje e eu não tenho dúvida disso, tá bem? Obrigado mais uma vez aí por sua participação. Agradecer aqui também ao nosso apoio oficial do Connect Business, né? Apoia aí o nosso podcast Network pela Croma TV. Agradecer ao nosso patrocinador atual, a plataforma de aprendizagem Erudição, e mandar um abraço aí especial, Rafael Alves, da Rede Social de Osasco, que será o nosso próximo entrevistado aí na próxima semana. Vocês também acompanhem, que será um conteúdo muito valioso, tá legal? Então vamos lá, né? Iniciar aqui o nosso bate-papo com a nossa convidada. Eu e a produção aí preparamos algumas questões em cima dos pilares que você havia comentado, já deu uma aulinha particular para nós aqui nos bastidores, e nós preparamos aí algumas questões, alguns pontos que gostaríamos que você explanasse, né, para o nosso público, referente a esses 3 pilares que estão envolvidos diretamente nessas estratégias assertivas para as vendas. O primeiro pilar seria técnicas de vendas, temos aí um segundo pilar que seria os gatilhos
gatilhos mentais. E um terceiro pilar, vendas pela confiança. Mas vamos lá, eu vou começar pelo primeiro, tá legal? Técnicas de vendas. Existem tipos de negociação para cada situação, pensando em técnicas de venda? Fala um pouquinho para nós conceitualmente sobre essa questão, tá ok? Certo. Bem, na verdade, assim, existem várias técnicas de negociações, né? Mas hoje nós temos duas técnicas que são as mais usuais no mercado. Nós temos a técnica distributiva e a técnica integrativa. Bem, eu vou explanar de uma forma muito simples para você entender. Na técnica distributiva, você imagina que você tem um bolo, né, de um tamanho fixo, aonde cada um tira a parte que lhe convém, né? Então, nesse tipo de negociação, você acaba tendo até mesmo o uso da má-fé e do aproveitamento. Já na técnica integrativa, ela sempre visa o ganha-ganha. Bem, vamos representar novamente pelo bolo. É um bolo onde todos colocam uma parte e vão fazendo esse bolo crescer. Depois, na hora da retirada, é retirado um pedaço justo. Isso não significa que você vai ganhar metade da negociação, mas isso significa que você vai ganhar uma parte justa daquilo que lhe pertence, aquilo que você plantou. Então, hoje, a técnica que a gente indica para negociação é a técnica integrativa visando o ganha-ganha. Legal, muito bom. Olha aí, começou a aula, gente. Tá muito bom realmente. Então, podemos voltar, né, daqui a pouquinho em técnicas de vendas. Você explicou aí conceitualmente o que seria, né, como funciona essa questão do pilar técnicas de vendas. Gostaria que você falasse um pouquinho, então, a respeito do segundo pilar, que são os gatilhos mentais. Por gentileza. Sim. Bem, gente, gatilhos mentais é principalmente voltado para vendas. Para quem não conhece, a teoria de gatilhos mentais vem de Robert Cialdini, é um livro escrito em 1984. E ele tem aí as bases de 6 pilares, tá? Que nós chamamos que é o gatilho da afinidade, o gatilho da autoridade, o gatilho da coerência e compromisso, o gatilho da escassez, que ele vem sempre junto com o gatilho da urgência, o gatilho da prova social e o gatilho da reciprocidade. Esses são os 6 gatilhos mentais que dão base a todos os gatilhos que podem ser utilizados num processo de venda assertiva. Legal, 6 gatilhos então. São 6 bases. Na verdade, o mercado, depois que o Robert trouxe essa visão, né, de negócio, de mercado, você vê que não é uma teoria nova, né? Ele escreveu em 1984. Então, depois que ele trouxe, vários outros gatilhos foram estudados, mas essa é a base para todos os gatilhos demais, né, que você tem hoje aí no mercado. E para a área de vendas, de negociação, esses são os principais. Legal, e eu imagino que para cada gatilho desse, vocês têm todo um conteúdo, né? Uma prática, uma forma de aplicar isso. Sim. É assim que funciona? Sim, na verdade o que ocorre? Nós falamos de comportamentos. O que é uma negociação? Nada mais é do que um processo, né, entre 2 ou mais pessoas de interação com um objetivo em comum. Então, é importante você avaliar quais são os comportamentos que fazem com que essa negociação ela atinja o objetivo desejado. Perfeito. Né? Então, é muito importante você ir preparado para uma mesa de negociação, você entender sobre o seu produto, o que você visa, o que você quer, para você poder fazer uma negociação assertiva, né? E não patinar, como a gente costuma dizer no mundo das vendas, e perder a negociação. Exatamente, não pode patinar. Se patinar aí, pode perder realmente uma bela oportunidade, não é isso? Exato. Vamos lá então, falamos aqui a respeito do pilar técnicas de vendas, voltaremos mais um pouquinho nele. A Kelly também explicou conceitualmente, né, o que são os gatilhos mentais, e agora eu peço que você explique para o nosso público sobre o pilar vendas pela confiança. O que seria exatamente, né? Vender pela confiança? É algo muito interessante. Ronaldo, assim, eu sou certificada por uma ferramenta chamada Star Trust. É uma ferramenta francesa, ela foi desenvolvida para o governo francês para fazer uma análise de perfil comportamental da confiança. Então, eu me certifiquei por essa ferramenta aqui no Brasil.
Então é feito um teste e em cima desta ferramenta foi desenvolvida uma técnica, né, específica de venda, aonde você já faz a conexão da pessoa e conquista a sua confiança. Então já é uma venda fidelizada, né? Então assim, a confiança, ela é formada por 3 níveis. Nós temos o nível da autoconfiança, da confiança dada e da confiança recebida. Nós temos 3 eixos, tá? O eixo da consciência, o eixo da interação e o eixo da conexão. E nós temos 9 dimensões e 9 dicotomias. O que seriam essas dicotomias? São as suas antíteses, o seu contrário. Então, nós temos ações que promovem a confiança e nós temos ações que geram a desconfiança. Essas 9 dimensões são, só para você, assim, vou falar bem rapidamente. Nós temos a fé, né, e a sua dicotomia é o ceticismo. Nós temos a autenticidade e a sua dicotomia é a dissimulação. Nós temos o perdão, a sua dicotomia é o rancor. Nós temos a empatia, a dicotomia é a indiferença. Nós temos o foco, a dicotomia é a dispersão. Nós temos a responsabilização, a dicotomia é a vitimização. Nós temos a responsabilização, a dicotomia é a vitimização. A coerência, a dicotomia é a incoerência. A cooperação, que a dicotomia é o individualismo. E a aprendizagem, que a dicotomia é o imobilismo. Então, são 9 dimensões que formam a nossa confiança e que, inclusive, nos traz equilíbrio no processo de relação. Porque a confiança, Ronaldo, para você que não sabe, ela está ligada diretamente à escala de temperatura. Quanto mais fria é a sua relação com a pessoa, mais ela se afasta, menos ela confia em você. Menos confiança. É isso mesmo, ela não confia nada. Quanto mais frio for, menos confiança a pessoa terá em você. Agora, quanto mais ela confiar em você, mais quente será essa relação. Então, haverá mais proximidade, entendeu? Perfeito, perfeito. Isso, inclusive, remete a pensarmos aí no aspecto também do networking, né? Exato. Falamos já nesse programa a respeito de networking e claro que essas estratégias assertivas de vendas para vendas está inserido em tudo que é parte, negócio, segmento. E no network também ocorre bem assim. Para você passar uma indicação, uma recomendação, uma conexão, referência, como queira chamar, para uma outra pessoa, você transferir a sua reputação para ela, você realmente tem que confiar bastante, né? E isso também pesa ali o nível, o grau de temperatura. Você não vai passar certamente a tua reputação, né, fazendo uma indicação para alguém que a temperatura ainda ali tá baixa, né? No Exato. sentido de calor. Interessante, muito bom. Olha só, pessoal, você que se tiver alguma dúvida, quiser participar, né, de alguma forma, obter aí alguma resposta, você pode encaminhar a sua dúvida, a sua questão para o nosso e-mail, contato@connectbusiness.net.br, que nós encaminharemos esse e-mail para a nossa convidada aqui, a especialista, a Vanderly Kellen, e ela certamente, né, responderá e essa resposta chegará até você. Coloque lá no assunto o nome do tema, estratégias assertivas para venda. Então pode mandar um e-mail a qualquer momento, em outra ocasião, de repente veio uma dúvida no dia a dia, pode encaminhar que a nossa produção aqui do Networker vai fazer esse e-mail chegar aí na nossa convidada de hoje e ela certamente vai fazer esse contato com você aí de resposta, tá legal? Bom, então aí, após essa aula, essa explicação aí mais conceitual, né, do que são esses pilares, técnicas de vendas, gatilhos mentais e vendas pela confiança, eu vi aí que tem muito conteúdo em cima disso, né? Não dá para descarregar tudo aqui de uma vez para o nosso público, que como eu disse, você é formado por empreendedores, profissionais autônomos, empresários, colaboradores, né, que ocupam aí funções diversas dentro de uma empresa e que buscam também o desenvolvimento profissional. Me veio em mente o seguinte, Kellen, tem pessoas, tem empreendedores, empresários, diretores que acham fácil, né, vender, vamos vender, ok? De repente já tem lá, montou uma equipe comercial, já existe, está tendo resultado, não está tendo resultado.
Mas uma área comercial, a estruturação de uma área comercial, vamos pensar isso já lá na raiz, não é um processo simples. É um processo que realmente requer aí um planejamento bastante estratégico, inclusive, e tem que olhar com carinho, né, para toda essa formação dessa área comercial. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou te fazer uma pergunta. Porque você, né, que é empresário, ou empreendedor aí que possui uma célula que seja pequena, uma área comercial, um departamento comercial grande, de repente você está se deparando aí com algumas situações de resultados que você não está atingindo a meta, etc. e tal. E nós temos que olhar o seguinte: como que essa área foi estruturada, a questão dos perfis dos profissionais, que tipo de metodologia e estratégia, né, vocês adotam aí no caso de vendas, a experiência prática desses profissionais, estão alinhadas diretamente às estratégias da empresa, porque de repente o profissional ele tem uma bela experiência, mas essa experiência está em um caminho totalmente oposto daquela política, né, daquele propósito que a empresa tem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, com a sua experiência, inclusive de consultora no mercado, você falasse um pouquinho a respeito disso. Como que você vê essa situação? Bem, falando para você, eu sou pesquisadora no Sebrae, eu sou uma agente local de inovação e eu atendo, né, empresas, microempresas e empresas de pequeno porte exatamente para trazer soluções. E esse é um dos fatores que mais predominam nas dores dos empresários que nós atendemos, tá? Por quê? Porque geralmente o processo de contratação, o processo de planejamento da área comercial, ele é feito na emoção. Né? Então, o próprio proprietário, o gerente, o gestor, ele não faz o processo. Então, primeiro, você precisa ter um perfil desenhado para esse profissional. Né? O que você busca, o que ele precisa ter. A competência de vendas, ela pode ser desenvolvida, mas existem alguns skills que são necessários para alguém que vai lidar com vendas. Né? Então, você desenvolver a questão da comunicação, da conexão, né? Conhecer o produto, isso é fundamental. Então, às vezes não funciona. Eu fui fazer um atendimento essa semana que passou para uma empresária. Ela é dona de 3 lojas de cosméticos, né? E ela tem um grande turnover. E ela estava explicando os problemas que ela teve. E, de imediato, eu já identifiquei que o grande problema dela era a forma de contratação. Gente, olha, a loja de cosméticos, ela contratou um ex-gerente de banco. É óbvio que a pessoa não ia render aquilo que ela estava esperando. A pessoa tinha um outro tipo de expertise, um outro tipo de expectativa. Então, a primeira coisa quando você for contratar alguém faça o alinhamento de expectativas. Veja se o que essa pessoa está buscando é o que você tem a oferecer. Para essa troca ser um ganha-ganha. Né? Perfeito. E nesse caso, né, nesse exemplo que você citou, não necessariamente o profissional que muitas vezes aprova a contratação, o diretor, vamos colocar assim, esse decisor, né, dentro da empresa, não importa o tamanho da empresa, ele pode ser um excelente vendedor, um excelente diretor comercial, gerente comercial, coordenador, Exato. Não importa. E ele faz a aprovação, né? Normalmente é assim, faz a entrevista, existe a entrevista do RH, existe a entrevista técnica. Porém, apesar de todas as características positivas desse profissional, ele não obrigatoriamente ele tem que ser especialista como você, nessa área, por exemplo, de análise do perfil, etc. e tal. Então, caberia aí uma análise mais particular, né? Uma análise Sim. mais personalizada, mais específica no perfil. Sim. Porque muitas vezes ele tomou uma decisão de aprovar aquela contratação, como nesse exemplo, porque ele não possui um perfil preparado, né? Isso não é demérito algum, ele não tem que ser especialista em tudo, para olhar isso aí. Como fazer? Isso se contrata, esse tipo de análise profissional de mercado? Você faz isso, claro, acredito, né? Sim, a ferramenta que eu utilizo, ela faz esse processo. Analisamos a questão comportamental das pessoas, porque a confiança, ela está ligada diretamente às tuas ações, ao seu comportamento. E tudo que está ligado a comportamento pode ser mudado. Mas o que nós orientamos sempre se você não tem a competência para o processo seletivo, contrate uma
uma empresa, ou um profissional qualificado para fazê-lo. Por quê? Porque uma contratação certa são 2 ganhos para a empresa. O primeiro ganho é o de você contratar certo, e o segundo ganho é de você permanecer com esse funcionário, porque hoje a maior dor que a gente encontra é gasta-se para contratar e depois gasta-se para demitir. Então, por que não você já fazer uma contratação assertiva? Então, a formação de uma equipe de alta performance, ela começa nesse processo, no processo de contratação. Muito bom, muito bom. Pensando nas chamadas hard skills, soft skills, você citou aí, né, algo relacionado. É uma dúvida que inclusive eu tenho, eu vou colocar aqui para você, porque pode ser a dúvida de muitos aí que acompanham o nosso podcast Networker. Nessa área comercial, sempre ouvi, né, em outras áreas inclusive, a respeito do profissional, da pessoa já ter um dom natural para algo, e aqui nós estamos falando da área comercial, então eu vou considerar isso, né? Profissionais, pessoas que têm o dom, o perfil ali, para que já nasce um pouco com essa questão do comercial, né? Você faz aqueles testes vocacionais, né, tal, e fala assim, você tem perfil para ser aí atuar na área comercial, legal. Você tem, claro, a vertical das experiências, das práticas de mercado que você assume, que você realiza, como você citou nesse exemplo anterior que você colocou dessa cliente, que o profissional era, acredito, um ótimo vendedor, mas ele estava no segmento errado, né? A experiência prática dele, ok? E você tem também aquela vertical que são os conhecimentos que ele adquire a partir de treinamentos, né? Orientações, apresentações, etc. e tal. Você acredita nisso, principalmente essa questão da pessoa ter esse dom realmente, ter uma facilidade maior? E quem não tem esse dom, né, e quer atuar na área comercial, você acredita que seja possível desenvolver ou não? Você não acredita? Gostaria que você falasse um pouquinho a sua opinião sobre isso. Bem, na verdade eu acho que tudo é possível de desenvolvimento. Óbvio que existem algumas pessoas com alguns dons, né, naturais. Existem pessoas que já nascem com dom natural para música, né, pessoas que têm dons artísticos. Obviamente que existem pessoas com dons voltados para a área da comunicação, mas nem todo comunicador é um bom vendedor, né? Então sim, é totalmente possível você fazer um treinamento e desenvolver uma capacidade de argumentação e persuasão, porque o processo de negociação nada mais é do que isso, né? É um processo de persuasão, de negociação. Então, assim, isso tudo pode ser preparado, Ronaldo. Não existe essa, a pessoa nasceu vendedor, eu não nasci para ser vendedor. Qualquer pessoa, nós todos vivemos um processo de vendas constante. Desde a hora que você está lidando com alguém, você vende a sua imagem, a sua ideia, você vende quem você os seus ideais, tudo é um processo de vendas, se você for avaliar, vivemos isso, né? Legal, muito bom. Então está esclarecida aí minha dúvida, inclusive, definitivamente, tendo ou não tendo aí essa característica natural, eu chamei aqui de dom, é possível sim desenvolver. Eu sou péssimo vendedor, eu me enquadro nessa situação que algumas pessoas, você vende, você é vendedor, né? Não, eu não sou vendedor, eu sou um péssimo vendedor. Eu tento vender, claro, né, imagem, nós estamos aqui também trabalhando na TV, justamente também pensando nisso. Mas eu não sirvo não para fazer venda, então eu tenho que aprender muito com você, vou acompanhar aí depois seus conteúdos aí nas suas mídias para desenvolver esse lado aí. A ideia, na verdade, assim, Ronaldo, eu acho que você é um ótimo vendedor, apesar de você dizer que não, você é sim, porque você, essa é o interessante da técnica da confiança. Quando você transmite confiança no processo de comunicação com o teu cliente, automaticamente você está iniciando um processo de venda e fidelização, porque ninguém faz negócio com quem não confia, não é? Então, assim, o primeiro passo que você precisa dar no processo de negociação de vendas é a confiança, porque a confiança é a base de tudo, sem confiança a gente não faz nada. Eu costumo usar um exemplo, quando uma mãe ou um pai está ensinando seu filho a andar, ele não está ensinando essa criança a dar os primeiros passos, ele está ensinando essa criança a ter confiança. Primeiramente, essa criança confiar em si
si próprio, que ela é capaz de dar esses passos. Segundo, confiar no pai, porque o pai e a mãe estão dizendo, venha, você é capaz desse processo de confiança. E terceiro, receber essa confiança da criança. A criança ser capaz de confiar no pai e na mãe e de saber que vai conseguir dar esse passo e que nada vai acontecer. Então você vê que o processo da confiança, ele é desenvolvido lá no início, né, nas relações humanas. Legal, olha aí, ótimo. Kellen, pensando nesses temas, né, que nós estamos abordando aqui, para uma empresa, não importa o tamanho, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, de médio porte ou grande porte, claro que a sua estrutura comercial ela vai variar também de acordo com o porte da empresa. Uma microempresa provavelmente vai ter uma equipe comercial mais reduzida. Muitas vezes o próprio empreendedor, ele é o faz tudo, né? Ele é o cara que cuida da TI, é o profissional que cuida do RH, é o profissional que também tem que fazer vendas, e ali ele está se desenvolvendo para crescer e, né, ampliar aí essa área comercial. Pensando nesse desalinhamento também, que nós falamos um pouquinho aqui, da empresa possuir ali um planejamento estratégico da área comercial, que eu acho que é fundamental isso, você pode até falar a respeito, né, expressar aí a sua opinião, cruzando com a experiência prática desse vendedor, desse comercial, dessa equipe, ou do próprio empreendedor ali que faz ali as vendas. Existe, no caso, é positivo pensar, planejar para fazer essa equalização, ou seja, colocar todo mundo no mesmo eixo por meio de um treinamento, por meio de orientações, esses pilares que você apresentou aqui, eu gostaria que você abrisse um pouco mais, as técnicas de vendas, por exemplo, trabalhar essa equipe toda para caminhar tudo na mesma direção. Isso não interfere na experiência que esses profissionais já trazem de mercado. A experiência que eles trazem de mercado é uma coisa. Outra coisa é eles realmente absorverem um novo conteúdo direcionado dessa forma como você está explicando aqui hoje para nós, está correto? Sim. Assim, gente, é muito importante as empresas fazerem o alinhamento de expectativa. Primeiramente, estabelecendo a sua cultura, qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores. Você, enquanto empresário, empreendedor, você precisa ter isso claro dentro da sua empresa para você passar isso para os seus funcionários, até para você poder gerar o compromisso afetivo. Hoje nós temos 3 tipos de compromisso. Nós temos o compromisso pela obrigação, nós temos o compromisso pela necessidade e nós temos o compromisso afetivo. Qual é a ideia do empresário? É que ele desperte o compromisso afetivo dos seus funcionários, né? Que esse funcionário vá trabalhar e vista a camisa da empresa porque se sente parte daquela empresa, porque se sente respeitado por aquela empresa e pelo seu trabalho. Então, é importante esse alinhamento de expectativa para que o empresário tenha esse compromisso afetivo da sua equipe. Perfeito, porque eu vejo, né, em algumas situações até, nós também atuamos no mercado com algumas consultorias, eu não atuo diretamente na área comercial, mas como estamos dentro aí de alguns clientes, a gente acaba vendo algumas situações e esse turnover que você mesmo citou, muitas vezes não é uma questão, né, um problema no caso do contratado ali, do profissional. A gente vê que o que falta é o planejamento desde o início, para olhar realmente para o que eu preciso, esse alinhamento de expectativas que você citou aí, é muito importante realmente, né, entendendo aqui o conceito que você passou. E essa outra atividade acaba sendo muito grande, trazendo prejuízos, inclusive financeiros para a empresa, porque não teve ali talvez um pequeno investimento na ponta, no início, na raiz do processo. Muitas vezes você faz ali o que é considerado um pequeno investimento, um investimento que tem uma relação custo-benefício muito boa e certamente vai te trazer muitos benefícios e economia mais à frente, porque eu não sou especialista na área de RH, mas como um administrador eu tenho noção que essa troca de funcionários, seja no regime PJ, né, como se chama aí, fixo, ou seja no regime CLT ou prestação de serviço, isso é bastante oneroso, principalmente quando você fica com essa troca. Além do que, a empresa, não importa o porte, novamente eu reforço isso, ela perde tempo, tá certo? Ela perde tempo. Você, dentro desses pilares, técnicas de vendas, gatilhos mentais e vendas pela confiança, você trouxe aí, você quer comentar alguns números, alguma informação adicional? Eu acho que é interessante. Legal, a gente trazer. Fica à vontade. A gente tem alguns dados estatísticos que é interessante para você, empresário, começar a aplicar e entender o que pode gerar o compromisso dentro da tua empresa e fazer com que os seus funcionários possam ter um desempenho melhor, não só atingir a meta, mas superar a meta, né? Então, só para vocês entenderem,
os ambientes que geram desconfiança, onde os funcionários não confiam em si próprios, não confiam no seu trabalho, nem confiam na empresa na qual eles atuam, 43% tem um aumento de turnover, né? Então, essa rotatividade que nós falamos, ela vem muito em função da desconfiança gerada no próprio ambiente de trabalho. E aí nós temos também um 40% de aumento do burnout, né? Para quem não sabe o que é burnout, gente, burnout é um dos males desse novo século nosso aí, onde as pessoas têm um estresse, uma estafa mental, e isso traz uma série de problemas, crises de depressão, ansiedade. Então, o burnout, ele é o excesso de trabalho. Então, assim, o que nós orientamos o nosso empresário não seja escravo de si próprio, né? Desenvolva, faça um planejamento estratégico, delegue, para que você obtenha resultados e possa usufruir do seu trabalho, possa tirar férias, né? Porque não adianta você dizer, eu sou empresário, eu tenho a minha empresa, mas você não pode se ausentar um dia dela. Então, não adianta nada. E aí, só para você entender, um ambiente de desconfiança, ele gera 74% a mais de estresse. Isso é terrível. Imagina o tanto de afastamento que você tem, até mesmo processos trabalhistas por conta disso. Então, é muito importante você promover a confiança no seu ambiente de trabalho. Já o contrário, um ambiente com muita confiança, você tem aí 106% de pessoas mais leais. Lembra aquele compromisso que eu falei? Compromisso afetivo? É isso. Quando as pessoas sentem que há uma confiança recíproca, é exatamente isso. Elas são mais leais, elas vestem a camisa da empresa, não é só pelo salário, mas por se sentirem pertencentes àquilo, né? 76% são mais engajados, eles realmente estão dispostos a fazer o trabalho, 60% mais comprometidos e 50% mais produtivos. Imagina você ter uma equipe 50% a mais produtiva, né? E esses dados não são meus, tá, gente? São dados da PwC, só para vocês saberem as fontes, porque é muito importante você investir num ambiente saudável de trabalho para que você obtenha o resultado e os atingimentos de metas. Gente, olha aí que, né, esses percentuais, esses indicadores aí são realmente bastante relevantes, chamam a atenção. Pensando, né, pensar aí que um ambiente pode gerar tudo isso de mudança, seja para mais ou seja para menos, essa questão da confiança, um ambiente de confiança. E isso, pelo que eu entendi, se aplica não só para o proprietário ali, vamos colocar assim, o CEO, não importa, como também para um diretor comercial, um gerente de vendas, um coordenador, supervisor, ou mesmo o vendedor que está mais na ponta. Se aplica da mesma forma, não é isso? Sim, nós temos diversos níveis de teste. Como que nós fazemos? Qual é o processo? Nós temos os treinamentos básicos, né? Treinamento de vendas, treinamento da conquista da confiança, treinamento motivacional, mas nós temos a mentoria. O que é a mentoria? Consiste num teste que eu envio e aí eu tenho perfis. Então, eu tenho um teste específico para o empresário, o empreendedor, o dono. Eu tenho um teste específico para o gerente, que faz parte de uma estrutura, mas ele tem liderados abaixo. E eu tenho outro teste para os liderados, onde a gente consegue fazer essa análise, tanto dos eixos quanto das dimensões da confiança, entender aonde está o desequilíbrio para que possamos equilibrar essa balança e fazer com que essa equipe consiga performar de uma forma aí assertiva. Perfeito. E pelo que eu aprendi hoje aqui com você, para alcançar essa questão da confiança dentro do ambiente, existem N variáveis, claro, não entraremos em todas aqui, mas, por exemplo, um departamento, uma área, uma célula comercial que tenha um bom planejamento, isso gera confiança, é uma variável. É uma organização de todo o processo de vendas, isso também é uma variável que também gera confiança. Ou seja, nesses dois exemplos que eu estou citando, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Se você tiver uma área de vendas que é desorganizada, vai gerar desconfiança, não é isso? Que não existe um planejamento, desconfiança. E você alcançar números como o que a Kellen trouxe aqui, de 106% mais leais, quando o ambiente é de confiança, mais leais. Olha aí a questão do funcionário, do colaborador vestir a camisa, né? Exato. Essa lealdade traduz um pouco nisso também. 50% mais produtivo, gente. E não é difícil você
ter no mínimo esses dois exemplos e variáveis que eu citei, que é a questão de ter um planejamento estratégico, como você citou, e ter organização, né, dos seus processos. É isso? É isso. É porque funciona da seguinte forma. A empresa, ela precisa entender que os cabeças, eles são um reflexo. Qual é a mola propulsora de todo e qualquer negócio? É a venda, né? Não importa se você vende produto ou serviço. Você sempre vai ter um cliente. Não importa se é um B2B, um B2C, mas você sempre terá um cliente, alguém para atender. Então, é importante focar na venda assertiva. Quando eu faço a venda pela confiança, eu não só conquisto a confiança do meu cliente, como eu fidelizo. A pessoa que compra comigo, ela vai voltar sempre. Por quê? Porque eu me tornei uma referência de confiança. Porque eu não trabalho, eu já começo pelo princípio seguinte, Ronaldo, eu não vendo aquilo que eu não compro. Já começamos por aí. Então, assim, você precisa ter ética. Quando a gente traz, isso tem a ver com credibilidade, né? A credibilidade, ela está ligada diretamente aos seus valores. Num processo de negociação, você busca 3 coisas. Você busca confiança, que é a questão comportamental. Eu quero confiar na pessoa e no tudo que estamos fazendo. A credibilidade, a confiabilidade. Aonde a gente fala, a confiabilidade, ela está ligada à credibilidade. Está ligada a valores, né? Está ligado a quem você é. E a segurança. Ninguém quer errar, ninguém quer fazer um negócio errado, ninguém quer ter prejuízo. Então, é importante, nesse processo, você conseguir desenvolver esse tipo de relação com os teus funcionários, com os teus clientes, na tua vida pessoal, não importa, nas tuas relações humanas. Tudo que você faz baseado pela confiança vira um círculo virtuoso. Você confia em você confia no outro e o outro devolve a confiança a você. Quando eu tenho esse processo na base da desconfiança, eu tenho um círculo vicioso. Olha aí, perfeito. E eu penso o seguinte, né, ouvindo aí a sua aula, o vendedor, eu vou colocar, né, de forma mais simples assim, o vendedor, que tem uma grande importância, fundamental dentro de qualquer negócio, de qualquer empresa, ele está, ao meu ver, nas duas pontas. Ele começa lá um processo, por exemplo, de relacionamento com o cliente que faz a venda, e aí aplica-se tudo isso que você já explicou muito bem aqui para nós hoje, e ele está no final também ali, no pós-venda, ou mesmo para gerar uma nova venda. E logicamente que você, né, que é responsável pelo negócio, pela sua empresa, tem que estar bem atento, porque toda essa qualidade que você está dando para a tua equipe de vendas, para o seu vendedor, para você, se é você mesmo que faz a venda, ela tem que estar presente também de alguma forma. Claro que cada área tem a sua particularidade, tem o seu treinamento personalizado, para que, né, no final a entrega, o produto ou o serviço tenha tido ali toda a parte do atendimento também, né, com eficiência, tenha qualidade. Então não adianta, a equipe de vendas ali tá trincando, tá muito boa, né, vendeu lá o produto ou o serviço, e aí você tem uma engrenagem aqui, né, no caso uma linha de produção, onde você vai ter outros atendimentos aí com o cliente, aí o atendimento não tá bom, aí o cliente não gosta, fica insatisfeito, ou o produto final não é um produto que está saindo ali com qualidade, e aí quem vai levar a culpa quando o cliente decidir cancelar o contrato, ou não renovar o contrato, ou o vendedor não conseguir esticar mais esse contrato? O vendedor. Só que na verdade você tem problema também em outros setores. Mas para isso a gente vai convidar em outro momento a Kellen ou outros especialistas aí para falarmos também desse lado aí que é bastante importante, você não acha? Muito. O vendedor se esforça ao máximo, sua camisa, só que aí também tem gaps ali dentro dessa linha de produção, vamos falar assim, e isso traz prejuízo para novas vendas. Sim, eu gosto de usar muito um exemplo, digamos assim, a empresa ela é como um carro. Tá? Então você precisa de todas as peças, você precisa do motor funcionando, você precisa de tudo. Não adianta você ter uma equipe de vendas funcionando, você vender, mas você não entregar aquilo que você prometeu. Você falha no processo de entrega, você demora para dar retorno ao teu cliente. Vendeu, então agora não tenho mais uma preocupação. É importante que todas as áreas conversem entre si. Por isso que o processo de comunicação, ele é de suma importância dentro de uma empresa. Todas as áreas precisam conversar entre si, entendendo que todas
todas caminham em prol da colaboração, né? A colaboração, ela é a 8ª dimensão da confiança, ela está ligada à cooperação e reciprocidade. Então, se você não tem a cooperação mútua dentro da empresa, infelizmente ela não vai sair do lugar. Gente, imagina estar dentro de um barco e cada um está remando para um lado. O barco não vai sair do lugar. Todos precisam remar na mesma direção para que saia do lugar esse barco e chegue-se no destino, né, desejado. Até porque a visão da empresa é apenas uma. É uma visão para a empresa, não é uma visão para cada área ou para cada departamento. Exato. Né? Não faz sentido. Objetivos estratégicos, ok. Você pode ter objetivos estratégicos, claro, a empresa tem o objetivo estratégico maior ali, que está alinhado claramente com a visão, porém cada departamento tem o seu objetivo, todos em prol para alcançar aquele objetivo estratégico maior. E aí todos estão realmente navegando aí na mesma direção. Eu vejo casos, até como especialista em processos, eu vejo casos, a gente fala da chamada integração, né? Algumas empresas aí, não importa o porte, elas realizam ali aquela integração que é bacana, do RH e tal, mas muitas vezes você vê uma integração que não tem muito valor, na verdade, porque é aquele oba-oba, né, entre aspas, ali para chegar, olha a empresa, só que ali não é tratado, a integração ela deveria vir já no formato de treinamento, para que esse novo funcionário conhecesse ali a visão, o objetivo estratégico, conhecesse não só a área dele, mas também um pouco das demais áreas da empresa. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Você concorda com isso? Ou não, eu concordo. Fique à vontade, tá? Não, você eu concordar concordo. com o que o apresentador... Não, eu concordo. É necessário esse tipo de... eu costumo dizer, é sempre bom todas as áreas ter o seu, vamos dizer assim, uma cartilha de procedimentos. Primeiro porque os cargos não ficam reféns de pessoas, né? Então a pessoa saiu e o serviço morreu com ela. Você não sabe, não. Se você tiver um manualzinho de procedimento para todas as áreas, como proceder na área financeira, na área comercial, porque tudo tem processo. Você, como especialista na área, você melhor do que eu sabe que para tudo tem um processo, para todos os departamentos. Então, quando o empresário desenvolve um manual de procedimentos para cada área, ele tira, né, essa responsabilidade, esse peso da mão do colaborador e ele transfere isso como material obrigatório ali da empresa. Então, quando entra um novo colaborador, ele vai participar de um treinamento, ele tem ali um manual para ele se balizar, para ele seguir e que vai respeitar a cultura da empresa, porque é importante o empresário entender que a sua empresa precisa ter missão, visão e valores. Se a tua empresa ainda não tem, pare para pensar, né? A gente chama de Golden Circle, né? Que é o círculo de ouro, né? O quê? Por quê? Como? Sabe? Por que a tua empresa existe? O que você faz? O que você oferece? É muito importante você ter isso definido para você poder passar isso para o colaborador. Você não vai conseguir dele aquilo que você não tem de você próprio. Perfeito, ótimo. Kellen, voltando um pouquinho aqui nos pilares, né? Nós falamos a respeito de técnicas de vendas, gatilhos mentais e também vendas pela confiança. Eu pensei aqui no seguinte, gostaria que você explicasse um pouquinho para nós. Dentro de uma empresa, não importa o porte dela, você pode ter uma área de treinamento, uma célula de treinamento interna, ok? Com funcionários ali e tal. Esses funcionários, claro, eles estão ali para levar treinamento, orientação para os colaboradores em geral, não importa o cargo. E algumas têm a célula de treinamento terceirizada, buscam um consultor, né? Buscam um Sebrae, por exemplo, ou consultores que têm suas empresas, como inclusive é o seu caso, né? Você é uma consultora também especialista, e aplicam esses treinamentos. Logicamente que tem treinamentos que são mais personalizados, como esse conteúdo que você traz, ele tem bastante particularidade já, né? De ferramentas aí que você é parceiro oficial, que é conveniada, e também toda a sua bagagem aí, né? De anos aí na área comercial. Como que você vê essa relação? Essa relação de ter, né, essa célula de treinamento própria ou terceirizada dentro da empresa, mas olhando para a área comercial. Por que eu pergunto isso para você? Como o gerente comercial, o diretor comercial, o coordenador, ele vai decidir sobre o melhor método, a melhor metodologia, né, a utilizar para aquela empresa, se ele não tem esse conhecimento? Ele teria que receber esse conhecimento, tá certo? Tá certo. Primeira coisa, eu acho que o líder, o dono, o gerente, o diretor, ele tem que ir para a rua, ele tem que sair, ele tem que entender como que funciona o departamento de verdade.
qual a necessidade real do cliente, até para ele poder saber o que cobrar do seu vendedor. Né? Não adianta você querer esperar milagres. Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, começa a liderança pelo exemplo. Então, essa é a liderança mais genuína que tem. Então, o diretor, ele precisa sim estar consciente, ele precisa sim buscar capacitação. Gente, a 9ª dimensão da confiança é a aprendizagem. E a sua dicotomia é o imobilismo. O que significa isso? Quando você está no processo buscando o aprendizado, você está numa constante evolução, né? Você está... O que está ligado ao aprendizado? Ao capital intelectual. Você alimenta aquilo que você tem de mais precioso e que ninguém vai poder tirar de você, que é o conhecimento. Então, quando você está no processo de aprendizagem, você está evoluindo, você está crescendo. E não importa qual é o teu cargo, sempre existe algo para se aprender todos os dias, não é verdade? A vida é um processo constante de movimento, de interação. Então, não importa qual é o seu cargo dentro da empresa, é sempre muito importante estar consciente e buscando sempre se reciclar. Olha só, pessoal, muito bacana isso aí que você trouxe. A vida realmente é um processo de aprendizagem, né? A nossa vida, trazendo aí vários aprendizados aí, profissionais, pessoais, realmente. Eu falei, né, que seria uma aula aí para nós todos. Eu estou adorando aqui o conteúdo de hoje, esse bate-papo networker. Com a Vanderly Kellen, super especialista aí nessa área comercial, área de estratégias, entre outros. O currículo dela é grande. Nós estamos fechando aqui hoje falando apenas do tema estratégias assertivas para vendas, mas existem outros conteúdos aí, certamente faremos um novo convite para você voltar e trazer novos conteúdos aí para o nosso público que nos acompanha aqui no Podcast Networker, viu? Pode ter certeza. Me aguarde. Legal, bacana. A gente tem material para prospecção, como fechar uma venda, enfim, existem aí algumas técnicas que são possíveis de serem aplicadas e qualquer pessoa pode obter sucesso utilizando a técnica certa. Legal, nós estamos ainda aí para a reta final do nosso Podcast Networker, mas eu gostaria ainda de te fazer algumas perguntas, tá? Técnicas de vendas, gatilhos mentais, vendas pela confiança, podemos aplicar isso em uma área comercial tudo junto, misturado? Ou o que você recomenda por partes? Ou existe assim uma prática específica desses pilares para cada tipo de empresa ou porte, ou isso não tem nada a ver? Fala um pouco a respeito disso para nós. Na verdade, tudo é um conjunto, tá? Então, quando a gente fala de uma negociação assertiva, a gente fala o quê? Existem alguns passos, né, que a gente sempre fala para você poder acertar no processo de negociação. Então, assim, adquirir conhecimento, é você definir limites, é você conhecer antecipadamente o seu cliente, é você saber ouvir o seu cliente para você conseguir fazer uma boa venda, é você compartilhar informações. Olha que interessante, quando você compartilha informação com o teu cliente, informações relevantes, tá? Você cria um laço de confiança. Tá? Então, é muito importante. E você tem que dar... Você vai fazer uma negociação, vai sentar numa mesa? Então, já digo para você de cara, dê o valor, não espere a pessoa dar o valor. E sempre começa a negociação dando valor cheio. Por quê? Porque nesse processo, a pessoa vai usar o seu valor para balizar toda aquela negociação. Se você deixar o teu, vamos dizer assim, o teu colega, a pessoa com a qual você vai fazer negócio, dar primeiro esse valor, sinceramente falando, você vai ficar refém do preço dele. Então, numa mesa de negociação, comece você dando valor. E aí você tem que ser enfático na hora dos fechamentos, né? Perfeito, muito bom. Realmente, então, aí caminhando para a nossa reta final aqui do Podcast Networker, uma última pergunta de minha parte, né? Eu gostaria de saber o seguinte, para quem pensa, né, o empreendedor, empresário ou o gestor responsável por contratação desse tipo de serviço, de treinamento, reforço, orientações, como... Você, no caso, né? Você como uma consultora especializada, além de ser aí uma consultora Sebrae, como você entrega isso para o público, para esse gestor que quer contratar esse tipo de conteúdo, né? Como entrega isso? Em que formato? Treinamento? Como seria? Nós temos a mentoria voltada para as lideranças e nós temos os treinamentos. Esses treinamentos, eles podem ser online. Nós tivemos um treinamento no mês de fevereiro e tivemos 60 pessoas participando. Foi um treinamento online de vendas pela confiança e também fazemos os treinamentos presenciais, né? Vamos até a empresa, conversamos com a empresa, fazemos
fizemos uma análise, entendemos o perfil, né? Porque é importante a compreensão. Não é para você tirar o funcionário, mas é para melhorá-lo, né? A ideia nossa sempre é de transformação visando a melhoria da pessoa. Legal, muito bom. Algo que você gostaria de concluir, complementar para concluir, ok? Na verdade, o que eu digo é o seguinte, a confiança, gente, ela para você ganhar, ela é de pingo, mas para você perder, ela é de balde. Então, presta atenção com as suas atitudes, né? Seja uma pessoa verdadeira, honesta e dê aquilo que você deseja receber. Legal, muito bom. Eu só esqueci de te avisar que ainda tem a dica do especialista, então eu espero que você não tenha soltado ainda a sua dica. Não, ainda temos a dica. Legal, legal. Pessoal, bacana então, olha só. Eu vou chamar agora o nosso painel, né? Dica do especialista aqui do Podcast Networker. Você sabe que o nosso convidado sempre traz aí uma dica do especialista, tá ok? Então vamos lá com essa dica do especialista. Bem, você que quer criar um relacionamento com o teu cliente, quer obter êxito em qualquer tipo de negociação, se torne uma referência de confiança. A confiança é a base de tudo. Ninguém faz negócio, ninguém se relaciona com aquele que não confia. Legal, muito bom. Olha só, a dica do especialista de hoje não poderia ser diferente, né? De todo do valor que o conteúdo trouxe aqui para nós todos hoje aqui no Podcast Network. Valeu, obrigado, viu? Faço agora então o agradecimento, né? Aqui novamente ao nosso apoiador aí, o apoio oficial, o Connect Biz, que é um canal de network colaborativo, apoia aqui oficialmente o nosso Podcast Network pela Croma TV. Também agradecer ao nosso patrocinador, a Erudição, sua plataforma de aprendizagem. Então você aí que é conteudista, que trabalha com conteúdos ou empresas que possuem aí treinamentos para funcionários, consulte aí o nosso patrocinador Erudição, sua plataforma de aprendizagem. E um abraço especial novamente ao nosso próximo convidado aí na próxima semana, toda segunda-feira um novo conteúdo aqui na Croma TV do Podcast Networker. Mandar um abraço especial lá para o Rafael Alves. Estou te esperando aqui, Rafael, da Rede Social de Osasco. Bom, quero também fazer o agradecimento a você por ter aceito aí o nosso convite da nossa produção para participar desse programa. Gostei muito em particular dessa entrevista. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço a oportunidade, Ronaldo. Estou nas redes sociais, @KellenFodor. Também está no meu LinkedIn, né? Gente, é um nome diferente, né? Vanderly Kellen, mas assim, uma vez que você guarda meu nome, você não esquece mais. E sempre que você precisar, eu estou à sua inteira disposição. Legal, imagina. Nós que agradecemos. Agradeço também a você, em nome de toda a equipe aqui do Networker, toda a nossa produção, eu, Ronaldo Vitória, agradecemos muito você que acompanha semanalmente os nossos conteúdos aqui, o Podcast Networker. Mais uma vez peço o seu apoio, né? Inscreva-se no nosso canal YouTube da Croma TV, siga as nossas mídias sociais. Se gostou dos vídeos, dê um like lá para nós também, né? Isso é bastante relevante, é bastante gratificante sabermos que você está curtindo esses bate-papos aqui semanais com empresários, empreendedores, empreendedoras, empresárias, não importa aí, né? Mulheres, homens, todos os gêneros aí no caso, participando conosco aqui. Então inscreva-se, deixe lá o seu like e baixe também o app da Croma TV, Kellen, baixe lá o app da Croma TV, divulgue na sua rede, tá bom? Pelo app fica tudo mais fácil para a pessoa acompanhar ali, é só saber a grade, o Networker vai ao ar aí toda semana aí de segunda a sábado às 9 horas, sendo que toda segunda aí entra um conteúdo novo e você pode acompanhar, só clicar lá no íconezinho da TV, no app, que você verá ali toda a programação ao vivo, inclusive, e de forma online, tá ok? É isso aí, pessoal. Então, encerramos aqui mais um Podcast Networker. Até o próximo conteúdo. Sintam-se abraçados.